Olá pessoal, aqui é a professora Fabiola e hoje, sétimo ano, nós vamos falar sobre frase, oração e período, que pertence, à matéria referente ao capítulo 4 do nosso livro, ok? Fazendo assim, depois dessa matéria, a gente vai ter apenas mais um capítulo para trabalhar, tá bom? Acredito que eu também já tinha dado essa matéria para vocês logo no início, do semestre, mas o livro retoma isso, então agora, nós temos aqui com mais detalhes, ok? Gente, o que é frase, Frase é a palavra ou conjunto de palavras que expressam uma mensagem com sentido completo. Para ser frase, as palavras têm que ter um sentido completo, podendo ter ou não verbo, ok? Aí eu dei o exemplo 1 para vocês. Meu bom colega. O outro exemplo é: que dia lindo. Essas duas frases, elas têm sentido completo, vocês concordam? Todo mundo entende quando eu falo que dia lindo, Eu estou demonstrando um sentimento. Então, essa frase, ela não tem verbo, mas ela tem sentido completo. Esse conjunto de palavras tem sentido completo, então eu posso classificar ela como frase, ok? Agora no exemplo 2, por exemplo, nós temos: eu amo chocolate, tem o velho diretor ficou exultante. Quando eu digo eu amo chocolate, eu tenho uma ação aí, não tenho? Eu tô querendo mostrar para vocês que eu gosto de alguma coisa, eu amo alguma coisa, no caso, o chocolate. Todo mundo sabe que nesse caso nós temos um verbo, nós temos uma ação, Verbo ação, que é a ação de amar, De amar, de gostar muito de um chocolate. Essa frase tem sentido completo? Sim, tem sentido completo. Você entende o que eu quero dizer, Então, eu chamo também essa frase de verbo. Mas como que eu vou classificar elas? Há uma grande diferença, Porque uma frase tem verbo e a outra não. A frase que não possui verbo, gente, a gente chama de frase nominal, porque é a frase constituída apenas de nomes, ok? A frase que possui verbo ou uma locução verbal, relembrando que locução verbal é quando você tem lá um verbo nominal, lembra? No imperativo, no subjuntivo, e um verbo auxiliar, que fica lá acompanhando, lembra? Nós chamamos essa frase de frase verbal, ok? Vamos passar agora o que é uma oração, gente. Vamos lá, vamos observar o exemplo aqui da oração. O primeiro exemplo é: eu disse, apenas isso. E o segundo exemplo é: eu amo chocolate quente. No primeiro exemplo, gente, a gente não pode chamar esse conjunto de palavras, eu disse, de frase. Por quê? Porque quem diz alguma coisa e não tem um sentido completo. Eu disse precisa de um complemento, beleza? E aqui não tem. Então, já que não tem sentido completo, eu não posso chamar de frase, ok? No entanto, gente, já na segunda oração, vamos lá, eu amo chocolate. Tem sentido completo, correto? Pode ser chamado de frase? Sim, pode ser chamado de frase. Agora sim, eu amo chocolate, tem um sentido completo, beleza? Então, gente, no primeiro exemplo, não pode ser uma frase porque não tem sentido completo, mas pode ser classificada como uma oração. Por quê? Porque para ser classificada como uma oração, tem que ter apenas verbo, ok? Por exemplo, eu posso dizer: ri, dancei, comi. Eu tenho 3 orações. Por quê? O verbo rir, Rir é verbo, dancei é verbo, comi é verbo. Então, nessa frase, eu tenho 3 orações, ok? Por quê? Porque eu tenho 3 verbos.
Beleza? Então, no primeiro exemplo, eu disse, não pode ser considerado frase, mas pode ser considerado sim uma oração, porque tem um verbo, ok? Chamamos de oração todo enunciado que possui um verbo, ou mais de um, né? Nesse caso, gente, da oração, não é necessário ter sentido completo, ok? Então, gente, só para a gente concluir, né, essa relação desses dois exemplos, eu disse e eu amo chocolate, né? Os dois enunciados são orações, mas só o primeiro pode ser caracterizado. Só o primeiro não. Só o segundo pode ser caracterizado como frase. Por quê? Porque tem sentido completo, ok? Então vamos descer mais um pouquinho. Aqui, né? Eu coloquei um tópico para vocês aqui. A frase verbal é classificada ainda como período. Logo, as frases verbais. O velho diretor ficou exultante, né? E eu amo chocolate quente. São exemplos de período. Por quê? Agora vocês vão entender porque também, além de ser uma oração, também é um período, né? A gente entende que período, né, é um enunciado completo terminado por um ponto de interrogação, um ponto final, ou um ponto de exclamação, ou a reticência, ok? O período ele pode ser simples, quando possui uma só oração. Por exemplo, a comida era muito barata naquele local. Como que eu vou saber se é um período simples? Porque eu vou contar o número de orações. Como que eu vou saber o que são orações? Pela quantidade de verbo na frase, ok? Lembrando que quando você tem uma locução verbal, você tem dois verbos com um único sentido. Lembram disso? E aí, nesse caso, você não conta como duas orações, tá? Você conta a locução verbal como uma única oração, ok? Então, vamos lá. A comida era muito barata naquele local. Qual é o verbo? Era, correto? Só tenho um verbo. Então, eu possuo o quê? Um período simples. Agora, o segundo exemplo, quando eu vou ter um período composto? Quando dentro do meu enunciado tiver o quê? Mais de uma oração, ok? Vamos lá. Os aproveitadores ficaram longe do hospital, onde o policiamento era mais ostensivo. Vamos lá. Quais são os verbos? Ficarão e era. De novo. Então, se eu tenho dois verbos, eu vou ter duas orações, logo eu terei um período composto, ok? Sintetizando aqui para vocês, né? Frase é todo enunciado de sentido completo, podendo, né? De acordo com a sua construção, a frase pode ser nominal, frase construída sem verbo. Frase verbal, frase construída com verbo. Oração é todo enunciado completo, constituído de verbo ou locução verbal. Ok? Período é a frase verbal organizada com uma ou mais orações. O período vai ser simples quando tiver apenas uma oração, logo quando tiver apenas um verbo. O período vai ser composto quando você tiver duas ou mais orações, logo, né, quando você tiver dois ou mais verbos, ok? Nós contamos o número de orações de acordo com a quantidade de verbos. Acredito que vocês já devem ter lembrado, né, dessa matéria. Qualquer dúvida pode falar comigo. E não deixem de ler o resumo que eu faço para vocês, tá bom, pessoal? É muito importante para vocês realizarem o exercício. Um beijão, até a próxima e espero que todos estejam bem.